E aí galera, beleza? Mais um episódio do Bicast. Semana passada nós mencionamos aqui que esse episódio seria bombástico e de fato ele vai ser, já já você vai saber o porquê. Aliás, a gente já falou o porquê, né? Nós vamos conversar hoje aqui sobre alguns transtornos, é transtorno que eu posso dizer, né? Transtorno. Vamos conversar aqui sobre alguns transtornos que está muito na boca do povo aí, porque tem vários especialistas agora na internet que começaram a falar abertamente desse assunto. Era um assunto que era meio nebuloso, então a gente vai falar de TOD. A gente vai falar TOD, mas não é o do comer, tá? De beber. A gente vai falar de TDAH, vai falar de TDA e TDAH. A gente vai entender a diferença um dos outros, tá? E a gente vai falar hoje com uma pessoa que é especialista no assunto aqui, que é neuropsicopedagoga, beleza? Então, só pra gente começar aqui da maneira correta, se você ainda não é inscrito no canal, em algum lugar aqui embaixo, ó, vai aparecer uma chamada para você neste momento tocar aí e se inscrever no canal. Não esquece que para você talvez seja uma pequena curtida, mas para a gente um compartilhamento seu, uma curtida sua e um comentário seu é algo que faz total diferença. Quanto mais curtida, mais compartilhamento, mais pessoas recebem esse conteúdo. Lembrando que a gente semanalmente se encontra aqui para conversar sobre assuntos bacanas, para gerar uma movimentação, para ajudar pessoas. Então imagina, dá muito trabalho encontrar pessoas como a Ana, que está aqui hoje com a gente, bater as agendas, trazer ela até aqui. A gente está falando aqui sem cobrar nada da população, fazendo uma prestação de serviço para a população. Então, no mínimo, a gente merece aí um like seu, tá bom? Então não esquece de se inscrever no canal, compartilhar se possível, deixar comentário, curtir, faz o que te faz feliz aí. E também, se você é daquele que não gosta de assistir o videocast aqui pelo YouTube, você gosta de ir trabalhando ou ir para academia ouvindo pelo Spotify, nosso canal também é BMudoCast, então Bicast com Bmudo, lá também no Spotify, mas para ficar mais fácil para você, a gente vai colocar em algum lugar da tela aqui um QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para ele e captura, que já vai direto para o nosso canal. Aí você se inscreve também, fica por dentro, recebendo as notificações de todos os episódios novos por aqui, tá bom? Sem mais delongas, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês para o 35º episódio. Pedro Souza apresentando aqui com uma convidada mais do que especial, porque a gente estava falando aqui sobre dores que nós mesmos temos, né? A gente vai falar isso a partir aqui do episódio, mas eu também eu tenho um transtorno aí de hiperatividade, né? Eu tenho TDAH. Foi muito difícil para mim a minha vida enquanto eu não sabia. Depois que eu soube, isso melhorou bastante a forma como eu encaro as coisas que aconteceram comigo no passado, a forma como eu encaro agora a tomada de decisão que eu tenho. Então, o autoconhecimento para mim foi uma coisa que mudou a minha expectativa de vida, a minha qualidade de vida. Mas nem todo mundo é assim, né? Então, a gente acha que porque na mídia hoje está sendo dito que é moda ou qualquer coisa do tipo, a gente acaba achando que isso é coisa de louco, de maluco e não tem nada a ver. Hoje a gente vai quebrar esses mitos aqui nesse episódio. Então, eu quero que agora corte para aquela câmera e eu tenho aqui a honra de entrevistar hoje Ana Soeiro. É Ana Paula Soeiro. Ana Paula Rodrigues Soeiro. Soeiro, tá. Mas para não ficar muito grande, ele é a gente grande. chama de... Eu também cortei um pouquinho para ficar mais fácil Exatamente. de lembrar. Soeiro é nacional, é brasileiro esse sobrenome? Diz aí que é espanhol. Espanhol? Espanhol. Então, Ana Soeiro, se você já quiser seguir a Ana para acompanhar os conteúdos que ela produz nas redes sociais, sua rede social qual que é? Ana Soeiro, _ educadora. Ana Soeiro, _ educadora, aí no Instagram, Facebook... No Facebook tem o Espaço Ana Soeiro. Espaço Ana Soeiro, beleza? Se depois também no final ela quiser colocar canal, a gente vai colocar todos os contatos dela aqui para que você, assim que terminar o contato, fez sentido para você, gerou alguns desconfortos, positivo ou negativo, quer falar com a Ana, vai estar facilmente aqui para você clicar apenas um clique e acessar e acionar, melhor dizendo, a Ana por aqui. Ana, começando aqui um bate-papo, eu gosto sempre que a pessoa venha a primeira vez, gosto sempre de falar um pouquinho, os minutos iniciais, como que começou a tua história com o cenário que você atua hoje. Você sempre trabalhou na área, você era de outra área nada a ver e caiu no teu colo trabalhar nessa área de humanas aí? Na realidade, eu fui para graduação já com uma certa idade, eu já tinha mais de 20. O primeiro curso que eu fiz foi na área de saúde, eu fiz técnico em nutrição. Ah, legal. Odiei. Odiou?
Normal, normal. Odiei, não era pra mim. Aí eu fiz cursinho e fui pra pedagogia na Unesp de Bauru. Lá, os 2 primeiros anos eu já comecei a atuar em escolas aqui em Botucatu, como estagiária, tudo. Mas a área da educação especial eu fui conhecer em 2011, quando eu me mudei para Bauru e eu acabei indo trabalhar numa escola. E o trabalho que eu desempenhava era exatamente fazer o acompanhamento e a adaptação do material para as crianças. E aí, de lá, eu não parei mais. Então, lá eu peguei uma criança com síndrome de Down, ela tinha 8 anos na época, hoje ela tem 21. Curso técnico está fazendo agora. Que legal! Fiquei com ela quase 6 anos, mais ou menos. Mas você tem contato com ela? Tenho contato com ela. Eu brinco que virou blogueirinha. Agora é TikTok. Que show. Então, até para pegar um gancho sobre isso, qual que é a tua sensação sobre isso? De poder pegar lá atrás, assim, e ver esse progresso? sabe que às vezes eu vejo as legendas, o texto, quando eu peguei ela não era alfabetizada. Ela estava no início. E eu olho e falo assim, olha, conheci, não conseguia formar uma frase. E agora, ó, tá escrevendo, terminou o ensino médio, fazendo curso técnico, tendo uma vida social. Ela era muito tímida. Ela canta hoje. Olha que bacana. Então, se apresenta. Então, você vê um monte de evolução. E que muitas vezes as pessoas têm um pouco de receio de incluir essas pessoas nas atividades. Eu nunca tive... Eu tenho um case assim de uma família que eu conheço. Até para eles assim, eu nunca tive coragem de perguntar, porque às vezes fica uma situação chata, né? Mas para você aqui eu vou perguntar hoje, e é até bom porque é uma prestação de serviço para a sociedade aqui. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com os termos que a gente usa, né? Sim. Quando uma criança ela tem síndrome de Down, qual que é o termo correto que a gente, quando vai mencionar a respeito dela, né? Qual que é o termo correto? Você pode utilizar a criança com síndrome de Down ou a criança com deficiência. As duas formas são corretas. Então, eu não preciso falar que ela é especial. Não. Tá, então posso falar que é com síndrome de Down Sim, mesmo, ok, tranquilo. Ou uma criança com deficiência. Entendi. Não vou sofrer hate na internet, porque é a forma correta de se falar. É a forma. Entendi. Não precisa ficar com esse pisar em ovos, que durante muito tempo foi, né? Ai, não pode assim, não pode, é isso. Isso. Não. E a gente fica, do outro lado, a gente tem que pensar também que é chato, né? A pessoa fala, puxa, eu não sei como fala, daí eu acabo pensando numa palavra que remeta a algo bonito, aí eu falo especial. E não é, né, especial, né? A gente ainda utiliza o especial quando a gente fala da educação. Mas quando a gente fala isso, a gente é mais na questão de especializada do que na questão de que legal. ser... Porque é propriamente a criança especial. Isso. É que a educação é uma educação especializada. Para atender aquele público. Perfeito. Então, chama educação especial. O case que eu conheço, de uma família do Sul, inclusive, eles têm lá um membro na família que tem síndrome de Down. Eu acredito que ele deva agora ter uns 40 anos. E na ocasião, acho que uns 10 anos atrás, eu me lembro que a gente estava a passeio, visitamos a casa deles e o pessoal perguntou, cadê ele? Ele falou, daqui a pouco ele chega do trabalho. E para mim foi meio chocante. Falar, chega do trabalho e tipo, na minha cabeça passou várias coisas. Ele tá sozinho, ele não é acompanhado, não é assistido. E aí eu acho que a pessoa percebeu no nosso rosto dela, falou, não, ele tem uma vida normal. Inclusive ele é encarregado de um departamento na empresa. Eu falei, caraca, sim. Então eu realmente preciso fazer uma reciclagem na minha mente. 10 anos atrás a gente tinha pouco... porque muitas vezes as pessoas pensam que por ter uma deficiência, ela é incapaz. Ela pode ter limitações, assim como nós temos algumas. Certo. Então, mas ela pode aprender diversas coisas e ela pode desempenhar papéis na sociedade como qualquer outra pessoa. Legal. Isso é muito legal. Extremamente esclarecedor isso. Eu fiquei fã aí desse esclarecimento. Realmente, né? Ela tem limitações como nós também temos. Sim. E às vezes tem limitação que a gente tem que uma criança, por exemplo, um autista, às vezes ele tem... Nós temos uma limitação naquilo e ele não.
né? Por exemplo, às vezes ele é muito focado e a pessoa que teoricamente não foi diagnosticada não consegue ter foco, né? Olha que interessante. Então, todos nós temos limitações, né? São características ou da síndrome ou do transtorno. E aí, aqueles que têm o desenvolvimento neurológico típico é o cérebro que funciona Entendi. da maneira mais comum. E já pegando o gancho pelo que você falou, até para os termos também, qual que é a diferença de síndrome e transtorno? O transtorno, ele vai afetar normalmente a parte de desenvolvimento neurológico. A síndrome, ela pode estar relacionada com outros fatores. Tá. Então, aí pode ter, além da parte de desenvolvimento neurológico, questões mais genéticas, de combinação de cromossomos mesmo, fatores diferentes, tá? Entendi. Então, síndrome pode ter correlação com genética. E o Não que o transtorno não tenha, na questão da origem dele, pode ser, mas ele não está tão atrelado à questão cromossômica ou da formação genética. Legal. Tá? E tem uma... Até para depois a gente voltar lá na tua história lá, né? Só para não perder o gancho, que é muita informação. Eu tenho certeza que muita gente... Inclusive, se você estiver assistindo aí pelo YouTube, a nossa transmissão aqui, deixe sua pergunta no chat, tá? Se a gente não puder responder durante a transmissão aqui, sua pergunta, a Ana com certeza vai acessar e ela pode responder para você ali, isso nas suas redes sociais, enfim, né? A ideia é prestar um serviço aqui com esse podcast. Então a gente viu a diferença de síndrome e transtorno, e até para continuar esse gancho aí, a síndrome e o transtorno, ela tem uma correlação, por exemplo, de quando que ela surge na vida das pessoas. Ela pode surgir tanto na infância quanto na idade adulta. A síndrome, a criança já vai nascer ali com ela. A síndrome de Down, a criança nasce e ela já é diagnosticada. O transtorno, não. O transtorno, ele pode ser desenvolvido ao longo de um tempo. Tá? Legal. Então, bacana também a linha de raciocínio. Mas agora vamos voltar lá na sua história. E aí você atendeu essa pessoa, você começou dentro desse cenário, porque eu sei que você é uma pessoa ávida por estudar, né? Até atualmente você também está fazendo uma pós-graduação, né? Isso, obviamente, a área da mente humana sempre haverá. Aliás, tudo, né? Por isso que tem o conceito do Long Life Learning, né? Porque tudo é passivo de alteração, de ajuste, né? Com certeza. Mas para atuar na tua área hoje, as graduações que você tem, as especializações que você tem, você pode atender que tipo de faixa de idade? Eu abri um pouco o leque. Quando eu finalizei a graduação, eu fiz educação especial, mas mais recentemente eu abri para atender adultos e idosos também. Então, eu fiz uma pós-graduação em neuropsicologia, fiz a pós em neuropsicopedagogia. Hoje eu sou pós-graduanda em saúde mental e gerontologia e arte-terapia, musicalização e contação de histórias. Conseguiu decorar aí? É isso aí, não é brincadeira não, mas eu tenho certeza que você só foi atrás de tantos detalhes aí, tantas formações, porque para você deve fazer uma grande diferença isso, né? Faz. Como é que é isso para você hoje na sua vida? Trabalhar neste cenário que mexe com a parte cognitiva das pessoas, o desenvolvimento das pessoas, como é que é isso para você? Bom, eu atuei em instituições e vi algumas dificuldades lá e coisas que eu também não concordava. Então, a gente tem que compreender todos os cenários e todas as condições. E foi por conta disso que eu fui buscar conhecimento, para saber e ampliar. Então, quando eu resolvi que não atenderia mais em instituição, foi exatamente porque eu consigo ajudar muito mais trazendo informação, conteúdo fora, porque eu consigo trazer da maneira que eu enxergo do que simplesmente seguindo a cartilha das instituições. Perfeito. E a gente sabe que todas as instituições acabam tendo aí as suas dificuldades, as suas regras. E cá para nós aqui, né?
numa visão aí bastante... É óbvio que aqui a gente não vai poder aprofundar tanto e nem é esse o objetivo, fazer militância sobre nenhum assunto, né? Mas até para as pessoas que estão ouvindo e estão assistindo, como é que tá, que pé que tá a educação com relação a este cenário da neuropsicologia? Como é que tá a educação? Ela está evoluída? Ela está paralisada? Você acha que tem muito que evoluir ainda? Tem bastante para evoluir. E com a pandemia, a gente tem mais uma dificuldade. Porque eu particularmente, a minha opinião, com 2 anos praticamente de pandemia, não dá para eu sentar e avaliar a criança da mesma maneira que eu avaliava 2 anos atrás. Verdade. Não dá para eu achar que a gente está continuando um processo. Não dá. A escola pode ter continuado de uma maneira de conteúdo, mas essa criança teve o mesmo desenvolvimento nesses 2 anos que ela teria se não fosse pandemia? Entendi. Você acha que... Eu acho que isso impactou sim, e eu não posso sentar e simplesmente tocar o barco achando que é só continuar. Entendi. E aparentemente o que aparece, ou o que parece é que a ideia é que vamos continuar, segue o barco. Sim. Isso é péssimo, né? O que você acha que gerou de maior prejuízo esse déficit educacional aí de 2 anos aí? Primeiro, o ser humano é um ser social. Nosso desenvolvimento se dá em contato com o outro. Certo. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com a pandemia? Quebra de contato social, né? Pois é. Eu tive uma aula na pós de arte-terapia e uma professora contou a seguinte história pra gente. O pai dela viveu a Segunda Guerra Mundial na Ucrânia. E ele conta que ele era criança ainda e que as crianças viam os judeus serem enterrados. No dia seguinte eles iam para a escola e a vala se mexia. Mas ela perguntou, mas o que tem isso? É mais fácil viver na guerra do que na pandemia. Foi isso que ele falou. Por quê? Na guerra, se eu tenho um tomate, você tem um macarrão e o outro vizinho ali tem uma batata, a gente tem uma sopa. Na pandemia eu não posso nem ver meu vizinho. Puxa, que profundo isso, hein? Caramba. Foi uma fala dela que realmente não tem essa troca. Por mais que a gente tenha aí a parte de tecnologia, nem todos, a gente sabe a realidade, nem todos têm esse acesso, nem todos vivem essa realidade. Então, sim, a gente tem aí uma lacuna grande a ser percorrida para sanar esse déficit. Perfeito. Para você, se você fosse resumir a tua profissão, o benefício que traz para você, óbvio que quando a gente está numa profissão a gente ama o que faz. Eu sei que você é uma das que ama o que faz, né? Como é que é amar o que você faz? Como é que é o teu dia a dia, por exemplo, de alguém que ama o que faz trabalhando com isso? É profunda essa pergunta, hein? É profunda. Eu me sinto realizada, porque cada vez mais eu consigo não só me conhecer, é uma frase que eu tenho, conhecimento é libertador. Ok. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ajudar o outro. Com certeza. Acredito. Porque se ajuda a mim, eu tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, com certeza tem mais pessoas que têm a mesma dificuldade que eu posso ajudar. Entendi. Perfeito. Que bacana. Essa é a sensação realmente quando a gente se sente realizado, né? Tua família planejava alguma coisa diferente para você? Achava que você tinha que ser bancária, alguma coisa diferente? Hoje, talvez eles fiquem meio assim, porque talvez eles quisessem que eu estivesse dentro da instituição. Eles não imaginavam que eu iria ir para uma vida de empreendedora. Debandar e fazer. Não, eu que vou não coordenar quero mais isso, eu vou fazer uma coisa diferente. Mas você, por eles, você seria uma pessoa nada contra, né? Eu seria aí uma professora concursada. Do estado, concursada. Isso, entendi. Eu já digo o contrário para você. Ainda bem que você faz o que você faz, não tá ali, né?
Claro, tem o ônus e o bônus, né? Uma pessoa com a consciência que você tem, com a entrega que você tem, com a realização que você tem no Estado, também seria uma pessoa muito útil, né? Porém... Não acho. Não acha? Não, porque a gente é muito limitado. Ah, tá. A gente tem que trabalhar dentro da caixinha. E eu não trabalho dentro da caixinha, eu não me encaixo. Entendi. Porque a gente vai além. Então... Realmente, nesse sentido, aí é um desperdício, teoricamente. Porque você tem um potencial fenomenal para fazer. Mas você não pode. Uhum. Então, por isso que eu sempre digo, eu sou mais útil fora. Entendi. Perfeito. Muito legal. Agora a gente vai entrar numa seara. Tem algum detalhe da sua história que você acha que é marcante, assim, que seja legal de contar com relação a isso? Quando você estava estudando, alguma coisa que você teve certeza que isso aqui é para mim, é isso que eu quero para minha vida. Teve esse dia D para você aí? Eu acho que foi mais recente, já nos últimos anos. Eu tive um problema sério de saúde, de perder memória. Sério? Sério. De chegar em casa, teve um episódio que assim, eu fiz uma compra pela internet com o meu cartão e eu tinha pedido a ração do gato. Então eu peguei o meu cartão, simplesmente virei pro lado e coloquei. Chegou a ração, cadê o cartão? Foram quase 10 minutos com o rapaz no portão e eu quase chorando. Não tinha ainda a facilidade do Pix, né? Uhum. Cadê o cartão? Foi um momento que eu falei, gente, não tenho nem idade para estar num quadro desses. E foi um momento que eu tive que procurar ajuda. E aí você, fora o fato do desespero ali de o rapaz estar esperando, isso gerou alguma descompensação? Você ficou extremamente nervosa? Eu fiquei dias, só que isso foi se repetindo em outras situações. E aí foi que acendeu uma lanterninha de, opa, alguma coisa está errada e eu preciso dar uma atenção aqui. E a pessoa que trabalha com o que você faz, com o que você trabalha, quando ela tem os problemas dela, ela faz o quê? Vai na frente do espelho e fala assim... Você sabe que às vezes eu brinco, né? Eu brinco e falo assim, olha, às vezes eu fico me perguntando, se eu precisar eu vou em quem agora? É verdade, é verdade. Mas não, a gente tem profissionais que também a gente troca, né? Sim, sim. Mas naquela época foi uma situação de desespero. Então, Entendi. Foi o momento que eu resolvi procurar outros caminhos de compreender o que estava acontecendo comigo. E aí foi... Beleza. Você falou que é mais recente também que você decidiu empreender, né? Sim. Então, você teve uma passagem aí por um sistema padrão. Sim, sim. E aí, mais recente, você decidiu empreender na área aí. E o que te fez empreender fora o fator de empreender poder estar fora da caixa, vamos assim dizer? Qualidade de vida. Certo. Eu tive aí um momento onde eu abri mão do básico. Então, sono e alimentação. Então, cheguei aí num momento mais extremo, perdi bastante peso, não dormia bem. Foi mais ou menos na época que eu tive esse lapso de memória. Então, a causa principal, segundo os médicos, foi a questão de sono. Entendi. Então, foi um período que eu precisei regular sono. Você estava dormindo pouco? Dormindo pouco e mal. Tá. E por que você acha que estava dormindo pouco e mal? Muito cansaço? Eu ocupava o tempo trabalhando. Entendi. E isso poderia ser o sinal de alguma coisa maior que você estava sofrendo? Com certeza. E o que foi? Você pode falar disso, se não puder? Esse é melhor não. Melhor não? Porque às vezes, por exemplo, eu me sinto muito cansado às vezes, né? E aí, esse foi um dos motivos. Eu comecei a esquecer de algumas coisas. A gente pode entrar na questão do burnout, que é o excesso. Isso, eu tenho certeza que foi um quadro disso. Tá. Porque você começa a sentir um incômodo, mas você ignora. Ai, não é nada. Aí você começa assim, nossa, eu tenho que terminar isso aqui. Ah, não vou tomar café hoje. Vou continuar. Beleza. No dia seguinte, nossa, não terminei. Ah, deixa, eu vou ficar sem almoçar hoje. Amanhã eu faço. Só que isso vai virando uma rotina. Quando você vê, você não tá tomando café, você não tá almoçando, você não tá jantando, você faz um lanchinho, você já invadiu o tempo do sono à noite, você tá indo dormir de madrugada, você acordou muito cedo, quando você vê, isso já virou uma bola de neve, já ocupou no extremo. Então, eu tive burnout, é uma situação... Eu me peguei assim numa situação, eu não sabia como é que eu tinha chegado naquele local. Mas é essa sensação. Eu perdi 12 quilos em um mês. Puxa. Eu cheguei aos 40 quilos.
que as meninas brincavam, falavam que era pena e bico. Pena e bico. Porque eu não sou gorda, imagina só. E aí, quando o negócio tá demais cerebral, ele compensa, aí vira psicossomático, né? Ele vai pro corpo, né? Tem uma situação que chama do sequestro da amígdala cerebral. Tá. E isso provoca uma sensação ali de quase um apagão. Então, imagina, né? Você tem aquele pico de estresse, de nervoso, e isso te causa danos terríveis em todo o sistema neurológico. Entendi. Então, é bem complexo o negócio ali. Realmente, o burnout não desejo pra ninguém. Qualquer sinal. Eu brinco até que eu sou até chata com os posts que eu faço sobre saúde mental, mas é porque é algo que a gente não dá importância até a gente viver. Uhum. Aí a hora que você vive, você fala, não deseja pra ninguém. Cuida. Primeiro sinal, tira o pezinho. É verdade. E tem alguma, por exemplo, até pra gente prestar um serviço aqui pra quem tá assistindo e quem tá ouvindo pelo Spotify, tem algum indício de que a pessoa pode estar caminhando para um burnout? Tem um caminhar, por exemplo, das coisas? No corpo, alguma coisa? Aquele olhinho tremendo ali do lado que você sente, aquela dorzinha de cabeça chata que fica frequentemente, o sono que já não é reparador. Tá, acorda cansado. Tem gente que tá se identificando em todos aí. Pode acontecer. Aí quando você começa a substituir o tempo de atividades básicas, de autocuidado mesmo, por trabalho, é hora da refeição. Mas não só hoje. Não é só hoje. Você está fazendo hoje, mas com certeza você já fez isso outras vezes e vai continuar fazendo, até chegar num nível... Entendi. Mas ali já é um primeiro estágio, dando sinais para você... É o corpo já falando ali, ó... Tem umas partes do corpo que tremem, assim, gente, né? Tem gente que tem a parte de ansiedade muito... começa a ter crises frequentes. Eu tinha muita enxaqueca, porque eu sou uma paciente enxaquecosa já. Então, eu tinha enxaqueca 3 vezes na semana. Pelo menos uma vez na semana eu tava no PS tomando injeção. Entendi. E isso você atribui que era por causa dessas rotinas... Que não tinha rotina. Rotinas agressivas. A vida estava totalmente desorganizada. A rotina é um fator de você organizar a sua mente. Entendi. Não tinha rotina, Não tinha rotina. Então, hoje eu não dormi, amanhã eu dormi de madrugada. E aí você vai seguindo. Fim de semana, você vai emendando uma coisa na outra. Entendi. Muito bom. Então, bastante coisa bacana aí. Vamos falar dos... a gente falou sobre síndromes, né? E as síndromes, você deixou bastante claro que a probabilidade dela ser também já nascido com a pessoa, ter nascido, é muito grande, né? Mas vamos falar dos transtornos, né? Porque os transtornos são algo que, assim, é muito presente na sociedade. A gente ouve... Parece que agora está bem forte, né? Esse assunto, Sim. né? Tem até uma doutora que eu sigo, que é bastante famosa, a doutora Ana Beatriz, né? Ana Beatriz. Fala bastante a respeito do assunto, né? Acho que é uma fofa, né? Eu gosto de todo o conteúdo que eu vejo dela. E ela é bem realista. Eu gosto da forma que ela fala, porque ela é bem direta. Ela é bem aborda. Você segue esses profissionais assim? Sim. Você faz as suas críticas também sobre... Às vezes eu olho e falo assim, concordo parcialmente. Concorda? É verdade. Sim, tem isso mesmo? Tem isso? Tem. Porque às óbvio... vezes não é nem a informação que está errada, mas é a forma, talvez, como foi falada, que talvez não seja interpretada da maneira que foi idealizada. Entendi, perfeito. Então vamos falar dos transtornos aí. Você falou que o transtorno, ele pode... A probabilidade... Não tem nenhum problema que ele também... que a gente possa mencionar que ele também pode ser alguma coisa que vem... Que venha na questão genética. Na genética, né? Ser. Mas boa parte deles é desenvolvida ao longo da vida. Qual que é o transtorno mais famoso do mundo aí? Que muita gente tem, você sabe? Os mais atuais hoje são o TDAH, que todo mundo já ouviu falar, e que tá aí... Tem um pouco de cuidado em algumas questões, porque... Parece que todo mundo tem, mas a gente também precisa ver qual que é o prejuízo que ele causa. Não basta... As pessoas acham que só ter os sintomas é ter o transtorno. Tá. Essa é a primeira questão. Então não adianta, por exemplo... Não é só ter. Ficar vendo vídeo na internet e aí falou, eu tenho. Daí viu 10 coisas, então tenho TDAH. Não,
a gente, quando vai fazer uma avaliação, a gente leva alguns pontos em consideração, além dos sintomas. Quando começou esses sintomas? Então, para ser caracterizado aí como um TDAH, ela precisa ter surgido antes dos 7 anos, que é a fase escolar. Que fator interessante. Sim, porque é onde é percebido. Uhum. Então, aí como é que você chega a essa conclusão? Porque vamos imaginar que você está conversando com uma criança e a criança não se lembre. O pai provavelmente... Família vai escola, falar. porque normalmente tem registros disso. Tá. De que ela tinha um comportamento estranho, tinha uma... Eu não tive diagnóstico, mas eu me recordo porque eu lembro que minha mãe chegava da reunião e vinha falar que ficava me distraindo, porque era a queixa dos profissionais. Mas eu não tinha nenhuma dificuldade na aprendizagem. Tá. Naquele momento eu não tinha perda, vamos dizer, perda naquelas habilidades. Eu conseguia, eu era uma ótima aluna, eu aprendia com muita facilidade. Eu lembro que na época de ensino médio, eu li a lista inteirinha da FUVEST. Puxa. E lia com gosto, ficava lá, mas depois de uma certa idade, hoje eu sinto que talvez afete. Uhum. Então, a questão está, qual é o prejuízo que todos esses sintomas eles vão afetar? Tá. Então, a gente leva em consideração quando surgiu, se ele afeta, se ele está presente em mais de um ambiente. Normalmente isso a gente leva para adulto. Isso aparece, esse tipo de situação aparece na escola, em casa, no trabalho. Tá. Quais são os ambientes em que ele está presente? Vamos imaginar mais que de 2. Tem que ser mais de 2. Se tiver só em um, não, no trabalho, na escola não tem, eu tenho em casa. Porque daí, às vezes, são questões... a gente tem o comportamento, mas aí são outras questões que podem interferir. A gente tem os fatores externos também. Tá. Pode Os ser fatores uma coisa ambientais. Pode ser uma coisa pontual daquele ambiente, né? Exato. Legal. Então, não necessariamente. E aí, se isso tem uma interferência na vida da pessoa, nossa, esse comportamento, esse sintoma prejudica no meu desempenho. Uhum. Aí já é uma coisa que a gente vai avaliar a fundo. Não, a criança tem esse quadro aqui e isso está prejudicando a aprendizagem dela. Tá. Então, aí a gente vai atrás. Não é simplesmente porque tem. Porque senão fica muito fácil. Todo mundo tem. Todo mundo que verdade. vê aquela lista de sintomas fala assim, nossa, Eu eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. É verdade. Você sabe que eu descobri que era diferente, né? Pra mim era tudo junto, né? Quando eu fui fazer o teste, eu li uma matéria e falei, caramba, eu tenho isso aqui. Eu tenho essas características aqui. E eu aproveitei que eu estava conversando com uma profissional, que era, na ocasião, estava sendo minha psicóloga, né? Sim. E falei, tem condições da gente fazer um teste disso aqui? Daí ela falou, por quê você quer fazer? Daí eu falei, não sei, porque eu ando lendo umas coisas e eu tenho muitas características dessas. Ela falou, a gente pode fazer. E ela fez essas perguntas realmente. Ela falou assim, geralmente, fala pra mim uma característica que você leu lá que te incomoda demais. Aí eu falei uma lá e ela disse, ela me conduziu a responder para ela se era mais de 2 ambientes mesmo. E era realmente em todos os ambientes. Sim. Eram em todos. Para você ter esse diagnóstico, com certeza você tem que sentir essa dificuldade e essas questões em diversos ambientes. E aí foi ela que me falou a diferença, porque quando eu estava lendo era um balaio de gato, né? Porque junta tudo, né? Porque a gente tem a questão de atenção, tem a parte de hiperatividade. E tem os dois juntos, né? Tem os dois juntos. E aí que ela falou, né? Que o meu era transtorno de hiperatividade, né? A sigla certa é transtorno de déficit o TDAH, a sigla como é que significa? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. No seu caso era o transtorno de hiperatividade. Isso, que é só a hiperatividade. Isso, o meu era a hiperatividade. Né? E foi muito libertador quando ela me falou e eu vi que realmente era muito eu. Porque a minha vida inteira eu ouvi, olha só como é libertador quando você acessa essa informação, só que você tem que pegar ela e fazer alguma coisa depois dela, senão você fica se vitimizando aí de doente. Eu tenho isso, não é assim, né? Mas para mim fez muito sentido porque que eu nunca estava satisfeito com o emprego que eu trabalhava.
na juventude. Eu sempre queria ter 2, 3 empregos. Eu não conseguia ficar parado. E ela identificou que até o lar que eu vivi, né? Meus pais, eles educaram a gente muito bem. Só que a minha mãe, até por conta da criação dela, ela era uma pessoa que não podia ficar parada em casa, porque aí o pai batia, né? Agredia fisicamente. Então, para ela, tinha que ter que ficar o tempo inteiro estar sempre ocupada, fazendo alguma coisa ocupada. Não podia parar, não podia sentar, não podia descansar. E a minha mãe imprimia esse ritmo sobre a gente, eu e as minhas irmãs. Sim. Então, a gente chegava da escola, troca a roupa, vamos almoçar. Terminava o almoço, a gente queria ver Dragon Ball, queria, né? E ela falava, não, vamos ajudar a passar cera no chão da casa. Aquelas épocas que a cerona vermelha. Sei. E aí terminava, mãe, agora. Não, agora a gente vai esperar 15 minutos, vai tomar um suco, vai esperar 15 minutos e agora a gente vai lustrar com as flanelas lá no chão. E terminava aquilo, agora vai ajudar a limpar os banheiros. Então, isso era quase que todo o tempo. Tanto é que a minha mãe, hoje eu não critico a mais, né? Mas quando a gente vai na casa dela, ela fica o tempo inteiro tentando fazer. E aí você fala, mãe, senta aqui, vamos conversar. Ela não consegue sentar e comer com o prato junto com você. Ela fica do teu lado, vendo assim, terminou sua salada, ela pega o tacho de salada e vem, mais um pouquinho de tomate aqui, mais alguma. Não quero, mãe, não quero. Ela fica querendo repor o teu arroz, repor a tua carne. E você termina de comer, ela voa para pegar o prato para lavar, ela não consegue ficar parada. E aí eu peguei um pouco disso dela. Então, sempre tive... Isso me ajudou por um lado, né? Porque quando eu estava dentro de uma empresa, eu era tão acelerado que eu terminava rápido o meu trabalho para eu poder absorver o trabalho dos outros que estavam em volta. Tinha gente que me odiava e eu não entendia por que eu estava estendendo a mão para ajudar a pessoa e o cara estava achando ruim. Porque eu estava tirando a oportunidade dele. Por causa do meu acelero mental da hiperatividade ali, né? E foi libertador. Quando eu descobri isso, falei, gente, faz total sentido. Por que hoje... eu não consigo, né? As pessoas, até alguns falam assim, nossa, mas para que ter várias empresas? Para mim faz parte das minhas entranhas, né? Só que hoje eu consigo controlar isso bem. Os fatores ambientais interferem bastante. Eu acho que eu devo muito a essa questão de desenvolvimento, muito a isso, porque na minha infância eu tinha uma rotina. Sim. Minha avó cuidava muito disso. Então, normalmente eu estudava de manhã, então ia pra escola, chegava, tinha o almoço, mas aí tinha uma rotina, eu conseguia ter o horário de estudar, eu tinha o horário de leitura. Então, por isso que eu não sentia dificuldade. Depois, na vida adulta, as coisas mudam, né? Sim. E quando eu fui pra graduação, a vida foi uma loucura, porque eu viajava, eu ia pra Bauru. Os primeiros anos eu viajava daqui pra lá, então eu chegava 1h, meia-noite e meia, 1h, mas no dia seguinte tinha que trabalhar, né? Então, aí começou... a prejudicar bastante o sono e, consequentemente, a parte de atenção e de memorização foi se perdendo um pouquinho. Um é pior que o outro, o que você acha, na tua opinião? O de atenção é pior que o de hiperatividade ou de hiperatividade? Eu acho que tudo vai depender. A gente precisa pensar o seguinte, tem a característica, o que você vai fazer com isso? Você vai ignorar ou você vai tentar encontrar estratégias para amenizar? Tá. Que você pode ajudar ou você pode piorar tudo. Entendi. Igual você falou que uma parte aí você seguiu esse ritmo frenético. Afetou. Não foi bom. Não foi bom. Não, por um lado, profissionalmente... Você cresce, sim, cresci muito. Mas ao mesmo tempo, seu organismo... Eu acho que, no caso da minha saúde, hoje, já com 40 anos... eu sinto um esgotamento mental de muitos anos, né? Mas acho que o maior prejuízo que gerou para mim não foi esgotamento mental, foi por causa do acelero das coisas, eu acelerar as pessoas ao redor, eu perder amigos, eu perder amizade de pessoas assim que não eram de infância, mas porque elas, nossa, para, meu, por que tem que ser tudo assim? Aquele, vamos. Isso prejudicou bastante nos relacionamentos. Na parte social, o convívio. Afetou o meu convívio social com as pessoas e afetou meu relacionamento num dado momento, né? Então, eu quis imprimir esse ritmo para minha esposa também, até que a gente quase chegou à ruptura do relacionamento. Hoje eu entendo que eu fui partícipe da culpa, né? E foi a partir daí que, quando deu às vezes precisa dar esses momentos de caos na nossa vida para que a gente vá procurar uma ajuda. Porque até então, para mim, isso era tudo balela.
Ah, isso aí é conversa fiada, a pessoa não sei o que, é doente, isso aí é dar um tancão de roupa. Eu fui criado num ambiente onde as pessoas falavam assim, isso aí é frescura. Sim. Né? A gente tá às portas aí do Setembro Amarelo, né? Sim. E até uma prestação de serviço a gente falar disso. Não é frescura depressão, não é frescura transtornos, não é frescura, contanto que isso tenha sido diagnosticado, não autodiagnosticado. Procure um profissional para fazer. Profissional diagnosticou? Legal. Independente se toma remédio ou não toma remédio, foi diagnosticado. Não leve isso na brincadeira, porque uma pessoa sob forte pressão de um transtorno, de uma síndrome, ela pode. Sim vir atentar contra a própria vida, sim. Né? Você imagina uma pessoa que ela não consegue ver saída por N motivos. E aí alguém vem e fala, você tá com frescura, vai lavar a roupa, né? E a gente tem alguns problemas, porque, por exemplo, com o TDAH, às vezes a gente tem outras questões como comorbidades. Então, a gente pode ter a ansiedade atrelada. Tá. Então, a gente pode ter a parte de transtornos do sono envolvido ali. Às vezes, a gente tem o TOD, a gente tem algumas questões comportamentais, um transtorno de conduta. Entendi. Tem vários outros fatores que podem estar no entorno. Então, às vezes, a gente acha que é só uma coisa, mas pode ter outros fatores. Sim. E aí agrava ainda mais. Entendi. Uma pessoa que já tem dificuldade em lidar com a situação, já tem uma comorbidade e às vezes não é compreendida no ambiente, tá. Afeta muito mais a parte psicológica. Entendi. Então, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa tem acoplada a ela a perda da atenção, daquele foco, ela se dispersa mais fácil. Ela tem a parte de desatenção. Desatenção, automaticamente, quem é desatento perde o time das coisas, os detalhes das coisas. Isso pode afetar, por exemplo, uma criança pode ter TDA, por exemplo, e é por isso que ela não está aprendendo na escola. Pode. E às vezes o pai está chamando de burro, a sociedade está chamando de incompetente, pode ser. Pode ser. Entendi. Então isso é uma coisa muito séria, gente. Atualmente eu só tomo cuidado porque como a gente tem 2 anos aí de lacuna, às vezes ela ainda está no processo. Tá. Ela só está num processo um pouco mais lento porque tem ali uma janelinha aberta. Tá, entendi. E o camarada que ele tem o de hiperatividade, ele vai ser uma pessoa, como a própria definição de hiperatividade, agitada. Às vezes vai desenvolver uma questão aí de um burnout muito mais fácil, né? Por causa de ser hiperativo, de querer fazer tudo, de querer estar em tudo, Às vezes as pessoas adultas, elas falam assim, mas eu não sou hiperativa. Porque não... Hoje, adultos têm um autocontrole maior. Na infância, sim, é mais fácil você ver a criança que não para no lugar, que tá correndo. E no adulto é mais difícil. Às vezes, as pessoas nem percebem. Vou falar de uma coisa minha. Eu deito pra dormir e o pé fica assim, balançando. Sim. Fica mexendo. Fica o tempo todo, até eu adormecer. Eu só fui perceber isso... Caramba! Há um tempo atrás que eu fui observar, eu falei assim, nossa, gente, e eu fico com o pé lá balançando, embaixo da coberta, deitada. Uhum. A mente, aquela coisa... eu vejo pessoa ansiosa, assim, às vezes estou fazendo reunião, e a pessoa fica com o flip da caneta, assim, tic, 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 ou então com a perna, tic, 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 debaixo também da... pode ser. Porque, na verdade, é aquela... questão motora mesmo, a pessoa não para, fica balançando o pezinho lá, ou ela tá aqui... Entendi. E aí quando a pessoa tem os dois, é hiperativo e tem o déficit de atenção, aí é o combo perfeito para... Quais são essas características? Quando a pessoa tem os dois, o que é mais, o que você enxerga assim que é mais marcante, o que você percebe mais aí das pessoas que... As características, elas vão aparecer bem parecidas mesmo. Nos dois a gente vai ter a desatenção, vai ter aquela criança que se perde com a borboletinha que passou do lado, só que daí ela perdeu ali, ela ficou ali parada meia hora olhando para a borboleta que já foi embora. Uhum. Tem um negócio do... Porque hoje é um caos isso, a gente escuta na internet, vê as pessoas direto... pessoas que... Quando profissional, eu ouvia muito o termo que chamava follow-up, né? Dar follow-up nas coisas, né? Então, termina...
passar para quem tem que passar o processo para você concluir aquilo. Aquele processo tem que ser encerrado. Então eu percebo que tem pessoas que começam e não terminam. Isso é típico, porque a pessoa hiperativa, ela começa muita coisa, porque ela quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes ela não termina tudo. Tá. Às vezes ela fica com um acúmulo de atividades. Entendi. E ela pode se tornar uma procrastinadora. Nossa, também? Mas isso, sem dúvida, pode se tornar não. Basicamente ela é. É uma procrastinadora. Porque o que falta ali é o básico. Falta motivação para ela. Entendi. Ela quer fazer, mas não vem aquela energia, sabe? Tem um canal no TikTok, eu não lembro dele, e ele tá no Instagram também, ele já é um adulto, e ele fala sobre TDAH em adultos. E ele até brinca e fala que o nome de TDAH foi dado exatamente porque é o que incomoda as pessoas que não têm. Porque não é o que incomoda a gente. O que incomoda a gente é a falta de vontade de levantar e fazer. É aquela coisa de não conseguir terminar o que a gente começou. Sim. Mas o nome foi dado por uma pessoa que não tinha. E era a característica que mais incomodava ela. A desatenção e a hiperatividade. E tem isso. Eu li, eu acredito que em livro, ou ouvi alguém falando que geralmente o que mais incomoda no outro, a gente tem problema com aquilo. Espelhado. É espelhado. Tem alguma coisa. Quando eu tenho problema com aquilo, é igual, por exemplo, quando... É porque a sua dificuldade de lidar com aquela questão. Então, sim, é mais fácil de eu identificar aquilo que eu não sei lidar no outro. Ah, entendi. Olha que maluquice, né? Maluquice, assim, no bom sentido, né? Eu tô falando, né? Se é que... Sim. Mas é um negócio que, caramba, o que me incomoda do outro é o que provavelmente eu tenho problema. É exatamente aquilo que a gente tem que trabalhar em nós mesmos. Exatamente. Ao invés da gente ficar focando no que a gente pode pegar o que a gente tem de bom e potencializar, obviamente, sim, mas tem coisas, nem tudo a gente pode... Não, deixa de lado, não pega isso aí não, porque se a gente não... Que era a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Se a pessoa não procura ajuda ao longo da vida dela, ela pode começar a incorrer em problemas graves, né? Ela vai ter aquela fama da pessoa que não termina, que pega as coisas e não faz, aqui não dá conta de nada. Ela começa a ter problemas nos relacionamentos, independente se é amoroso ou amizade, qualquer coisa. Ela vai ter dificuldade. Então, ela começa a afetar várias. Começa a ter problemas na execução de atividades básicas. Tá. Imagina só, a pessoa é uma dona de casa. Não cuidou. Chega uma fase... Não precisa ser uma pessoa de idade para ter problemas com a memória. Uhum. Imagina, colocou a panela no fogo. Ela pode explodir essa casa. Verdade. Você sabe que você me deu... Eu sei. Deixa quieto. Eu sei. É piada interna aqui. Verdade, cara. Pode acontecer. Verdade. Porque eu já fiz isso, já quase queimei panela com óleo. Aham. Você colocou, se distraiu ali, pronto. Esqueceu, foi embora trabalhar, ficou 7 horas a panela cozinhando. Não foi tanto. Foram alguns minutos, foi uma meia hora. Mas é basicamente isso. Começa a afetar questões básicas. Uhum. Verdade. E agora, até para também ser uma prestação de ajuda para as pessoas. Vamos imaginar que a pessoa que está ouvindo aqui ou está assistindo se identificou e fala, puxa, eu tenho alguma dessas características aí, será que eu tenho, por exemplo? Como é que a gente ataca eu não vou usar como problema, ataca essa dificuldade, esse transtorno? Que recomendação você deixa para a pessoa que está ouvindo e falando, puxa, eu acho que eu tenho isso daí? Se identificou aí algumas características, o ideal é procurar um profissional para fazer a avaliação e identificar. A questão se vai precisar de medicação sim ou não, aí a pessoa vai decidir aí com o médico, mas procurar uma ajuda. E quais são os profissionais, a titulação deles aí que podem ajudar? O neuropsicólogo vai fazer a avaliação de todas as habilidades cognitivas aí, então ele já consegue ver se tem perda nas habilidades.
Quem vai fechar mesmo o diagnóstico é um psiquiatra ou um neurologista, tá? Eu, enquanto neuropsicopedagoga, eu faço um teste mais simples e faço o encaminhamento quando aponta várias questões ali. Tá, pro neuro. Pro neuropsiquiatra, é a orientação que eu faço. Tá. Até porque pode ser que seja necessário o uso de medicamento. Sim. Quando existe um ponto aí que para vocês, assim, chegou nesse nível aqui, tem que tomar remédio. Tem isso? Não sei. Vai depender de qual é o impacto desses sintomas na vida da pessoa. Uhum. Então, num caso aí de uma pessoa que esquece as panelas no fogo com frequência, é um sinal de alerta, a gente precisa ficar. Uma pessoa que não lembra exatamente das coisas que tem para fazer e está deixando muitas coisas de lado, são sinais que são sempre o ponto de alerta. Entendi. Tem alguma publicação, algum site, algum livro que, para quem que se identificou com esse assunto, é importante a pessoa ler para, sei lá, dar uma paz para a pessoa pegar um norte aí para poder depois procurar um profissional? Tem algum livro que fala disso, que pode ajudar, alguma leitura? Tem livros, mas eles são livros mais teóricos e no sentido de formação mesmo. Entendi. Ainda Também não adianta dar esse tipo de leitura pro TDAH. Exatamente. Eu sei que esse rapaz que eu vejo ele no Instagram, ele tá aí com um livro sendo lançado. E ele conta a história dele, basicamente, as situações que ele já viveu. Agora eu não me recordo o nome dele. Tá aí um bom livro para quem tem isso daí, escrever, né? Para quem tem TDAH, escrever, né? Você imagina, diário de um TDAH. Porque não sei se tem, vivência de um pode ser diferente do outro. Uhum. Que a gente não consegue colocar todo mundo ali nos padrões. Não somos iguais, não então... Não somos, cada um tem as suas habilidades diferentes, vai desenvolver umas ou outras, então é diferente. Entendi. Então, cada um vai ter a sua perspectiva. Para um, essa estratégia funciona. Para o outro, entendi, pode não funcionar. E você falou no começo que até os 7 anos, né? Que Isso, é mais fácil É quando a gente começa a identificar ali. Porque entra a parte da aprendizagem. Entendi. No período de escolarização é onde fica mais nítido. Porque as dificuldades vão ficando maiores. Tá. Então, a criança sai da educação infantil, entra no processo de alfabetização e essa questão da desatenção e da hiperatividade pode afetar bastante no desenvolvimento dela. Com certeza. Então, ali é onde, normalmente, a escola que vai identificar os primeiros sinais. Entendi. E você acredita, qual que é o teu ponto de vista aí, né? Obviamente, também não é objetivo de militância eu perguntar isso, né? Mas como é que você enxerga toda essa questão aí de tecnologia, acesso das crianças à tecnologia muito pequeno, né? Você vê hoje criança com 2, 3 anos de idade, ela sabe onde clicar no ícone, ela sabe como conduzir. A comunidade aí que você pertence, né, de profissionais, como é que vocês enxergam isso? Eu não sei se posso dizer esse termo, mas acho que você vai entender o que eu quero dizer, essa adultização precoce. A gente regrediu. Vamos dizer assim, a gente não tem nem 100 anos que a gente conseguiu o conceito de infância, de fato. Vamos pensar assim. Tá. E a gente está perdendo de novo. Uhum. Porque antigamente, como que a criança era tratada? Como um adulto em miniatura. Por isso que antigamente a criança trabalhava normal, tipo, igual carregava pedra. Você pega aquelas imagens, aquelas pinturas antigas. A criança está vestida como um adulto. Verdade. Então, esse conceito ele é novo. Porém, hoje a gente voltou com questões antigas. As nossas crianças estão cada vez mais tendo acesso a conteúdos de adultos, se vestindo cada vez mais como adultos, tá, e tendo comportamentos como se fossem adultos. É trágico isso, né? É porque a gente percebe aí uma sociedade com uma erotização infantil também muito precoce, né? É complicado. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu acho que esse para mim foi mais recente que eu ouvi sobre esse assunto,
Confesso que na hora que eu ouvi, eu me identifiquei um pouco também. Não me considero uma pessoa, nunca fui um cara rebelde, um jovem rebelde. Por fora, mas por dentro, rebeldia pulava. E aí eu ouvi um termo chamado TOD, né? Que não é o TOD que a gente põe no leite, Não obviamente, é o TOD né? que a gente É TOD. É. O que significa o TOD? O transtorno opositor desafiador. Ou desafiador opositor. E faz tempo que existe o TOD, não é uma... E muitas terminologias são mais recentes mesmo. Tá. O TOD, aí, eu fui estudar um pouco sobre ele aí faz um ano e pouco. Entendi. Então quer dizer que, pelo pouco que eu li, que eu entendi, quer dizer que o jovem, às vezes, ele pode ter aquele ímpeto de rebeldia dele, porque ele pode, em alguns casos, ter esse transtorno de oposição De oposição mesmo. A gente vai ver como característica essa questão de desafiar mesmo. Oposição e desafio. Isso. Então, tem criança que ela tem dificuldade em manter amizade. Entendi. Porque é a opinião dela, é o jeito dela que tem que ser. É verdade. Porque Ela tem uma resistência às regras do adulto. Eu li assim, mais voltado para adolescência, para adulto, né? Eu não li sobre criança, é verdade. Ela é mais comum. As criancinhas que já quer mandar achando que... Na infância. Porque a tendência é que essa criança ela vá aprendendo a lidar com as situações e ela tenha essa autorregulação lá na adolescência adulta. Tá. Vamos dizer, a intenção de. Entendi. Que ela tenha esse processo para se autorregular. E sabe-se da onde vem o TOD? Por exemplo, ele também pode ser genético? Ele também é um transtorno que está aí atrelado, às vezes, ao TDAH. Pode estar ligado também. Entendi. E aí soma tudo, vira uma ogiva. Aí a criança também fica opositora, fica desafiadora. Porque aquela criança que parece que fica ali de pirraça. Ali realmente tem umas crianças muito pequenas assim, que elas agem como adultos, elas mandam como adultos, elas querem ter razão. Só que elas acabam não conseguindo nem controlar a sensação. Porque depois, quando elas vão fazendo as terapias e identificando, elas percebem. Eu tive uma que ela falava pra mim, não tô bem. Vai tomar uma água, vai dar uma volta, né? Tá. Mas enquanto ela não consegue ter essa percepção, é catastrófico. É grito, aí ela vai arrumar encrenca com o outro que só respirou do lado. Fica colérica total, né? Total. Se a gente trazer essa informação aí para a vida adulta, né? Vamos falar pro lado dos negócios, né? Aqui é um podcast que a gente auxilia as pessoas a melhorar não só pessoal, mas também profissionalmente. Talvez durante a adolescência, a infância, imaginar que o adulto aí ele tenha TDAH, tenha TOD e tal. O que você percebe, por exemplo, de prejuízo para ele na idade adulta enquanto profissional? Ele não vai conseguir estabelecer relacionamentos. Principalmente. Como eu já disse, nós somos seres sociais. A gente precisa do relacionamento. A gente precisa saber se relacionar com o outro. Vai meio afastar as pessoas. Não vai conseguir trabalhar em equipe. Não vai trabalhar em equipe. Vai ser aquela pessoa que vai querer mandar em todo mundo de uma maneira não adequada, ou vai querer ser o mandão, a pessoa que superior a todo mundo, aquela pessoa mais arrogante. Entendi. Aí que são características que basicamente aí são soft skills, né? Sim. Que vai afetar a pessoa, ela pode ter até hard skills alta, né? Ser um excelente técnico e tal, só que a soft skills da pessoa vai fazer ela perder, tirar o brilho da hard skills dela, Porque né? dentro do relacionamento a gente tem a questão de linguagem. Se eu não me relaciono bem, será que eu sei ter essa linguagem, essa comunicação com as pessoas? Uhum. Você tem que se comunicar de maneira adequada. Então, vai interferir na linguagem. Entendi. Na forma de se comunicar. Tá. A pessoa pode ser... Imagina um TOD adulto dentro de uma empresa, ele tipo... Vai pintar o terror, né? E às vezes vai ser aquele funcionário que vai causar intriga entre a equipe. Entendi.
E aí como é que faz? Se eu tenho um cara desse, eu falo para ele fazer o teste, ele tem TOD, aí faz o quê? A pessoa tem que aceitar e fazer uma terapia. Porque sim. teoricamente eu não vou poder demiti-lo por causa disso, né? Não, mas ele vai ter que fazer um acompanhamento, um tratamento para desenvolver esse autocontrole. Entendi. Sim. Entendi. E aí, se a recusa de um acompanhamento, aí ela pode... Ela pode incorrer numa demissão. Sim. O problema não é ter. O problema é não aceitar, O problema não é cuidar. não aceitar ou então sabe que tem e não quer fazer nada para mudar, né? Aí Não ela procura ajuda. vai chegar numa Entendi. questão de demissão, Puxa. sim. Profundo bastante, bem profundo mesmo, né? Tem muita gente aí ao nosso lado, embora a gente ainda não tocou também nesse assunto, né? Eu queria tocar nele brevemente para a gente poder caminhar para o final, porque é um papo que dá muitos episódios. Eu quero trazer você outro dia aqui para a gente falar especificamente sobre esses assuntos e a gente ajudar o público de uma maneira extremamente prática, assim, dentro das possibilidades que é Sim. possível de fazer, né? Porque, obviamente, o interessante é que você procure o profissional e tenha ali um atendimento assim. Mas, assim como existe CVV, né? Sim. A gente pode ter um canal, ter um episódio focado em ajudar a pessoa. Olha, se você está sentindo isso, você pode procurar Sim. isso aqui, né? Tem muita gente ao nosso redor que pode estar sofrendo com transtorno, está se sentindo incompreendido, Sim. pode levar a outras coisas maiores, né? Como a gente mencionou aqui, casos extremistas aí, pessoas até tirarem a própria vida, né? Acho que voltamos a dizer aqui, tá aí setembro, que é o mês de combate ao Sim. suicídio, né? Pode estar atrelado sim, uma pessoa dessa sendo estudada, acompanhada, ela pode ter vários tipos de transtorno, por isso que chegou a uma conclusão de que talvez a vida não valeria mais a pena, né? Com Embora esse é um certeza. assunto bastante polêmico Sim. para a gente tratar. Mas enfim, quanto antes o diagnóstico e quanto antes a aceitação, Sim, pelo que eu entendi. melhora o tratamento e o desenvolvimento dessa pessoa. Exatamente. E hoje existe vamos imaginar que a pessoa vai fazer um tratamento, beleza. Eu não tenho dinheiro para fazer o tratamento porque o psicólogo cobra o olho da cara. Hoje já tem uma facilidade maior para as pessoas acessarem isso? É um pouco lento. É um pouco lento? A gente tem aí os tratamentos pelo SUS, mas é um pouco lento, porque é uma demanda grande, Tá. pensando que a gente não tem somente essas questões, tem outras. Então, mas é um processo lento, mas você consegue. Entendi. E hoje a gente tem aí algumas clínicas populares que facilitaram um pouco. Maravilha. Deixa eu te perguntar uma outra coisa agora, que é até para ser uma prestação de serviço. A gente falou de psicologia em um dado momento, falamos de psiquiatria. Para ficar bem fácil o entendimento para as pessoas que estão ouvindo ou que estão assistindo, qual que é a diferença desses profissionais? O que um faz que o outro não faz? Vamos lá. O psiquiatra é um médico. Tá. Ele tem uma formação médica e ele vai atender as demandas, vamos dizer aí, da parte da mente. Vamos dizer de uma maneira geral aí, de transtornos e questões mentais. Tá. O psicólogo, ele não tem uma formação médica, ele é um profissional que ele vai auxiliar aí num processo de autoconhecimento e de te encaminhar aí para você compreender e aceitar Entendi. as suas condições. O psicólogo ele não pode ou ele não deve, ou como é que funciona? Ele não recomenda remédios? Ele não tem autorização para medicação. Já o psiquiatra... O psiquiatra ele pode fazer Ele pode. A prescrição de medicamento. E aí, teoricamente, para o cara chegar até o psiquiatra, ele tem que obrigatoriamente passar pelo psicólogo? Não. Ele pode ir direto e aí o médico pode solicitar essa bateria de testes para fazer posteriormente. Entendi. Então, não necessariamente é um degrau para chegar naquilo ali. Porque a avaliação ela é mais demorada. Tá. Então, às vezes, a pessoa não quer fazer todo esse processo, ela pode ir direto no psiquiatra e lá ele vai fazer as orientações. Entendi. Perfeito. Então, fica aí uma prestação aí
de serviço social nosso aqui, também para você não colocar tudo no mesmo balaio, né? Não dizer que é tudo a mesma coisa. Vamos fazer assim, o psiquiatra não é médico de louco, como sempre foi visto, porque existe um preconceito pelo psiquiatra. Mas você sabe que eu acredito que é muito por causa da mídia, viu? Sim. É muito por causa da mídia. Ai, não, eu não vou no psiquiatra porque é médico de doido. Não, gente, não é... Você sabe que quando eu era criança eu assistia Pica-Pau e aí tinha o médico lá, o Dr. Rancho Cruz, né? Sim. Muitos conhecem aí. E aquilo ali fica na cabeça da gente, que o cara é maluco, o cara que cuida de pessoa maluca, e não é isso, Não. né? A gente sabe que não é isso. Mas às vezes os pseudo-personagens que a gente tem aí, que a gente pega aquilo pra nós. Tem gente que, por exemplo, um ator faz um papel lá de bad Sim. boy lá numa novela, a pessoa depois é rechaçada na rua. Sim. Porque as pessoas não conseguem dissociar depois. Não, ali ele é um personagem agora, né? E tem gente que encarna tanto personagem que acaba, como é o caso do Heath Ledger lá, né? Sim. Que fez o Coringa, que acaba tirando a própria vida, né? Um cara... Então a mente nossa tem um poder de enxergar uma coisa e entender outra, de visualizar uma coisa diferente também, né? Então não é... Gente, psicólogo e psiquiatra não é médico de louco. Não. É médico de pessoa que está disposta a se entender e evoluir na vida. Sim. Então essa é a dica nesse cenário aqui que a gente faz para vocês. A gente falou um pouquinho do TOD, né? Falamos do TDA, falamos do TDAH e só do TH. Do TH. Do que é TH. o transtorno de hiperatividade. De hiperatividade. O autismo, ele entra em que aspecto aí? Ele é um transtorno? Ele é o transtorno do espectro autista. Tá. Então, porque o autismo eu acredito que também, assim como os TD da vida aí, ele está muito presente na sociedade, né? Sim. Regularmente aí eu vi uma matéria que tem muita gente casada, que tem uma vida social normal e tem grau 1 de autismo. É sério mesmo esse papo aí? Isso. E tem muitas pessoas que estão recebendo diagnósticos já adultas. Eu tenho um negócio que eu não sei se pode ser autismo. Quando uma pessoa fica mastigando comida do meu lado, eu quero pular no pescoço da pessoa. O que é isso? Não, aí tem nome também. É tipo um toque, é um negócio? É mais ou menos. Tem. Eu também tenho alguns ruídos incomodam. Que irrita, nossa. Mas não. Tipo, eu comendo uma maçã, eu me irrito com o barulho de mastigação da maçã. E quando a pessoa do lado, aí é pior. É por conta da sonorização, a forma como chega. Mas não necessariamente só isso vai configurar como autismo. E o autismo, ele tem quantos graus? Como é que ele funciona? A gente tem aí 3 níveis, mais ou menos. E ele depende da quantidade de suporte que essa pessoa vai precisar. Uma pessoa de nível 1, ela pode ter uma necessidade de suporte muito pequena. Então, ela pode ter a parte de comunicação desenvolvida, ela pode estar inserida no meio social de uma maneira normal, de uma maneira comum. E às vezes passa abaixo, ninguém nem sabe. Pode acontecer. A pessoa, será que sabe? Normalmente sim. Eu tenho acompanhado alguns canais, que eu uso o TikTok, essas coisas, para encontrar essas coisas e ver. Eu encontrei uma moça que ela é autista, está fazendo medicina. E ela conta as dificuldades que ela tem. Então, tá namorando, tá fazendo faculdade e ela vai comentando, olha, isso daqui pra mim ainda é muito difícil. Aí alguém perguntou, mas e se você casar? Ela falou, gente, eu preciso de suporte. Eu não vou poder sair da casa dos meus pais. Ela com a consciência. Sim. Então, hoje, essa comunicação, essa consciência, ela já é maior. Porque existe essa inclusão dessas crianças, desses adolescentes. E, de fato, se ela consegue ter uma vida pseudo-normal, né? Por que não? Contanto que os dois estejam de acordo, né? E, obviamente, não ocorre nenhum tipo de discriminação por conta disso, né? E aí você tem o nível 1, que é uma pessoa que provavelmente tem muita gente ao nosso redor aí que tem o nível 1 de autismo, que convive normal. Nos 3 níveis que você mencionou, eles geralmente são inteligentes, como é pregado Existe aí um mito.
É mesmo? Existe. Porque dizem que os autistas, eles são gênios. Não é bem assim que funciona. Por isso que a gente chama de espectro. A gente pode ter um que tenha uma habilidade X muito desenvolvida, Tá. mas a gente pode ter aquele que não conseguiu desenvolver aquela e ter Entendi. dificuldades terríveis. Entendi. Então, ele vai do 0 ao 100, vamos dizer assim. Então, pode variar muito. Um autista não é igual ao outro. Tá. E quanto maior o nível, é maior o nível de dependência, de suporte. Aí vai entrar a questão de comunicação, se essa pessoa ela é verbal ou não. Ah, entendi. A gente tem autistas que não são verbais, Tá. não se comunicam. Tem alguns que a gente não consegue, tem dificuldade até na comunicação alternativa. Que a gente tem aí outras formas de se comunicar. Tem alguns que a gente, mesmo com o suporte, mesmo com a comunicação alternativa, a gente tem dificuldade nessa comunicação. Entendi. Nesse relacionamento. Entendi. O nível 2 é uma pessoa que já tem um... Já tem uma necessidade maior de Já suporte. tem maior. O 3... 3 mais ainda. 3 aí já teoricamente aí é uma pessoa que precisa de cuidados totais, assim. São esses que, por exemplo, geralmente essas instituições, não sei se é filantrópica, que não quero falar informação equivocada, a PAI é filantropia? É tipo uma Sim, ONG, né? Sim. São esses que geralmente têm mais acesso, que passam mais... Sim, porque eles necessitam de maior suporte. Tá. E dá pra saber que a criança vai ser autista, tipo, num ultrassom, A gente vai observar os marcos de desenvolvimento. A gente tem aí algumas tabelas de desenvolvimento para cada idade, vamos dizer assim. Conforme vai passando esse tempo e essa criança não vai desenvolvendo essas habilidades, é sinal de alerta. Então uma criança com tantos meses tem que sentar. Não sentou. Demorou um pouco mais. Nessa idade teria que falar. Não falou. Não tá andando. E aí, se acontece isso, os pais têm que fazer o quê? Procurar o pediatra e ir em busca de informação. Porque daí lá eles vamos fazer então uma investigação. Aí começa a indicar outros especialistas. Aí vai para outros profissionais. Então, entendi. O pediatra aí é fundamental. Então achou alguma coisa estranha, Olha, puxa, tá demorando. Às vezes pode ser até excesso de cuidado, mas é melhor pecar pelo excesso de cuidado do que você demorar muito para procurar ajuda. Eu tô te falando isso porque um casal de amigos nossos, eles descobriram que o menino tinha Asperger. Asperger é um tipo de... É que antigamente a gente tinha outras terminologias para o autismo. Tá. Então o Asperger era uma forma de nomenclatura. Mas ainda hoje usa? Para quem já teve esse diagnóstico, continua utilizando. Ele só não é utilizado a partir de agora. Ele já não, ele caiu em desuso. Entendi, caiu em desuso. E aí a gente percebia, a mãe desconfiou, porque, por exemplo, quando tinha muitos adultos conversando, ele punha a mão nos ouvidos e começava a gritar, e aí quando estava em lugares escuros, ele super bom, quando acendia tipo luz assim tal, ele gritava, esperneava, e o jeito que ele falava, ele pegava, por exemplo, assim, ele pegava o livro e falava, o livro é do, e falava o nome dele. Tipo, livro do Rafael. Mas quem é o Rafael? O Rafael era ele. Ele não falava, é meu livro. Ele falava, é livro do Rafael. Então, começou os pais acharem estranho. Ele tinha alguns comportamentos... estereotipados, né? Exatamente. De, tipo, usar o banheiro, assim, aleatório. Ele ia num local que não tinha nada a ver e normal, as pessoas todas olhando e ele... mas o nível dele não é o nível 3. Eu acredito que de 1 pro 2 aí... Porque ele não necessita hoje, por exemplo, de grande... Ele evoluiu muito. Eu encontrei ele há alguns anos, agora em anos mais recentes, pouquinho antes da pandemia. Nossa, ele já é um adolescente. Eu conheci quando criança. Ele é um adolescente, você ainda percebe um pouco. Mas bem pouco. Você vê que houve um progresso porque os pais acompanharam, procuraram profissionais. As terapias ajudam muito nesse desenvolvimento. Sim. Eu acredito que antigamente era mais difícil
E essas crianças, elas chegavam já num estágio bem complicado para receberem o acompanhamento do que hoje. Porque hoje é muito falado, tem muita informação. Então, eu acho que hoje é mais fácil essa informação e a busca de ajuda. Entendi. Mas a família também tem que ajudar, né? Tem que ajudar. Fazer a parte dela, né? Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e aí eu estava falando sobre isso, né? Ela tem um filho diagnosticado, né? E eu perguntei, qual que é o melhor tratamento? O melhor é esse aqui X, só que custa tanto, né? E aí eu fiz a pessoa raciocinar. Eu falei assim, olha, imagina o seguinte, eu fui diagnosticado com câncer e aí o médico disse, se você fizer um negócio bem bizarro, assim, eu falei, né? Eu falei, imagina se eu fizesse 2 sessões de químio por mês, eu aumentaria minha sobrevida em 2 anos. Se eu fizesse uma só, eu teria só 1 ano de vida. Eu perguntei para ela, você acha que eu optaria por qual? Por 2. Mas é que a 2 eu não consigo pagar. Não, é prioridade da minha família eu fazer 2, porque eu preciso viver com um pouco mais de qualidade, né? Então eu falei, isso daí tem que ser prioridade da sua família. Se ele tiver um acompanhamento especializado, total, a chance dele ter uma vida melhor lá na frente, enquanto jovem e tal, é muito maior. Então, esse é o foco. Não foca que não tem. Talvez para você que está falando aí, entrevistando, é fácil falar. Não é sobre uma questão de ser fácil por quantidade de dinheiro, é uma questão de prioridade. Eu deixo de priorizar casa, deixo de priorizar carro, deixo de priorizar saída, pizzaria, para priorizar a saúde de uma criança, né? Então, procure profissionais, peça orientação, porque eu acho que isso é fundamental. Né? Muito bem, foi muito legal, Eu vou deixar um parênteses aqui, porque eu fiquei na dúvida se são só 3 níveis ou se são 4 do autismo. Tá, pode ser que seja 4. Pode ser que seja 4 aqui, deu um lapso aqui. Entendi, pelo que eu estava lendo, eu vi que são 3 níveis, né? Porque assim, quando eu iniciei o trabalho, a gente utilizava uma outra forma de terminologia. E aí eu fiquei meio na dúvida agora, que eram 3 que a gente utilizava. Exatamente. Agora. Pode ser que seja 4. Mas deixo aqui meu parênteses. Exatamente. Então a gente. Depois muita informação. É muita informação e são informações que mudam regularmente, porque o ser humano muda. Ele é um ser meio mutante, né? Toda hora a gente descobre coisa dessa. Uma hora pode café, outra hora o café faz mal. Uma hora o ovo faz mal, uma hora o ovo faz bem. Então é muito natural. E é por isso que a gente fica aqui, se atualizando. Exatamente. É muito natural que isso aconteça e é muito humildade da sua parte também dizer que eu ainda estou num formato ainda que ninguém sabe de tudo, né? Às vezes o psiquiatra que está lá, que tem 50 anos, às vezes ele precisa de mais atualização do camarada que acabou de se formar, porque ele pega a informação de agora, né? Mais recente. Já pega tudo recente. Já pega tudo recente. A gente que já tem uma história aí trabalhando, a gente vai vamos dizer, se apropriando desses conceitos novos aos poucos, porque é muita informação. Perfeito. Ana, foi muito legal conhecer a tua história, saber que você entrou nessa área e que você é uma pessoa apaixonada por essa área. Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu aqui e é aqui da nossa região vai ter muito gosto de consultá-la, até caso esteja passando por isso, de poder acessá-la. Inclusive, repito aqui para todos vocês, siga a Ana nas redes, né? Se você puder novamente dizer aqui, a gente vai deixar aqui em cima suas redes sociais para o pessoal, para te encontrar no Instagram. Qual que é a rede que você mais acessa para ficar mais fácil? Instagram. Então, para te encontrar no Instagram? Ana Soeiro, _educadora. Ana Soeiro, _educadora. Vai aparecer aqui nesse episódio aqui o nome dela, para você pesquisar. Já começa a seguir ela aí. Se possível, manda um direct para ela e diz que viu ela no podcast. Aí é legal porque você pode já desembaraçar ali uma conversa ali, tirar algumas dúvidas, tá bom? Combinado? Vou pedir para vocês imensamente, foi um episódio sensacional, libertador para muita gente que ouviu aqui. Eu acho que pode ser o primeiro grande passo para você procurar um profissional para te ajudar. Eu sou suspeito de falar de autoconhecimento. Eu sou um cara que até praticamente os 30 anos de idade, 28, 29 anos de idade, eu sempre tive algumas habilidades, mas outras muito retraídas. Depois que eu acessei o autoconhecimento, para mim foi libertador.
Então, sempre vou recomendar, sou suspeito falar, mas o que a gente viu aqui hoje é que você, às vezes, não está atingindo a performance que você poderia estar, você pode estar sendo acometido aí por uma síndrome, ou você pode ter aí um transtorno que, a partir de hoje, você pode cuidar dele melhor e melhorar a sua qualidade de vida. Acho que a gente pode até dizer isso, né? Quando você procura ajuda, você melhora a sua qualidade de vida. Com certeza. Né? E espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece de fazer aquela ajudinha pra gente. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal. Aqui também vai aparecer o QR Code do nosso canal lá direto do Bicast no Spotify. Ouve a gente aí na academia, ouve a gente aí trabalhando. É legal, às vezes tem gente que é mais auditivo, né? Gosta de pôr o fone de ouvido e escutar, prefere escutar do que ver o videocast aqui no YouTube. Então veja o que é melhor para você, o que te faz feliz, mas não esquece de deixar aqui pra gente, porque é muito valioso para nós, cada like é muito valioso, cada compartilhamento melhor ainda. E, inclusive, não esqueça de deixar as perguntas que vocês tiverem aí para Ana e com certeza ela pode até responder no próprio YouTube aqui e deixar essa informação registrada aqui para todos vocês. Combinado? Eu queria agradecer aqui um agradecimento especial ao nosso host, que está sempre aqui nos ajudando, Diogo Cavalcante, mestre aqui dos cortes das câmeras aqui para vocês. Obrigado também a todos vocês, obrigado Ana mais uma vez pela presença, reservar parte do seu tempo aí, que a gente sabe que é valiosíssimo, né, dar ajuda às pessoas para estar aqui. E mais uma vez eu agradeço também por você ter me suportado por mais um episódio, no episódio 35. Desculpe se eu falei demais, se eu cortei aqui a entrevistada, mas o objetivo era sempre extrair aqui o melhor. Com certeza, todo mundo que a gente chama aqui sempre é melhor do que a gente. Então, espero que você tenha gostado da condução, espero que você tenha gostado da convidada e de como isso aqui foi coordenado aqui, comandado aqui. Eu te encontro no próximo episódio, no episódio 36, que também vai ter surpresa, só que essa nós não vamos anunciar aqui agora, que é para deixar um baita de uma interrogação na sua cabeça. Quem será que virá aqui? Eu posso dizer para vocês assim que é um tema que eu acho que você vai se interessar. É algo que você talvez já pensou na sua vida em fazer, mas tu não tem coragem ou não sabe o caminho. Essa pessoa vai te ajudar a encontrar o caminho. Mas qual é o assunto, Pedro? Assista o 36º episódio, tá bom? É para ficar pulga atrás da sua orelha mesmo. Pedro Souza falando aqui mais uma vez. E foi uma honra estar com vocês por aí. Segue a gente nas redes aí. No descritivo aqui embaixo vai ter nosso canal, nossas redes sociais. Foi uma honra mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio, 36º, na semana que vem. Valeu!